Tá feia a coisa, hein, São Paulo? São Paulo tá fazendo uma força pra brigar até a última rodada contra o rebaixamento, hein? E é campeão de decepcionar o seu torcedor. Quando o torcedor lota o Morumbi, pode fazer um apanhado aí dos últimos jogos do São Paulo. É só o torcedor lotar o Morumbi que fica na chuva, fica preso na catraca, o time não joga nada, o torcedor volta desgostoso para casa e vê um futebolzinho desse tamanho como viu hoje, ó. Contra o Atlético Paranaense, que para alguns, eu também achei que fosse ver um Atlético de ressaca hoje pela conquista da Sul-Americana, não. Até que jogou bola o Atlético. Endureceu o jogo para o São Paulo Futebol Clube, que também precisava do resultado, que não está totalmente livre, não, dessa ameaça lá embaixo. E volta para Curitiba com um ponto na bagagem. O São Paulo está perdidinho. São Paulo vai jogar ainda com Sport, Grêmio, Juventude e América. Muitos destes daqui que também brigam contra o rebaixamento, e o São Paulo não joga nada, um time caríssimo e jogadores encostados que não desempenham um bom futebol. Mas e aí, Bruno, Daniel Lian, que papelão do São Paulo, hein? O São Paulo está fazendo uma força desgraçada para até os 44 do segundo tempo lutar contra o rebaixamento, hein, meus amigos? Boa noite. Boa noite, Spin, pro Lian, boa noite a todos. O São Paulo tem uma campanha bem ruim desde o início do campeonato. Aquele início em que o São Paulo só foi vencer na 10ª rodada já determinou que não seria um grande campeonato. Mas o São Paulo, assim, ele não melhora muito. Ele tem um outro momentozinho ali de uma sequência um pouquinho melhor, mas é muito curto, né? Não dura muito. Tanto que o São Paulo tem 9 vitórias. Acho que esse é um número... Tem 2 números do São Paulo que chamam muito a atenção. O número de vitórias, que é baixíssimo, 9 de 34, e os gols marcados, de 26 gols. Só o Sport fez menos gols. O Grêmio ganhou mais que ele, Bruno. Sim, o Grêmio ganhou mais, né? Já chegou a 10. Ganhou mais que o São Paulo. Ganhou mais que o São Paulo e tá ali quase rebaixado. Então, realmente, é um São Paulo que tá mal desde o início e não reage de forma, assim, consistente, né? Ele tem outro... Jogou bem contra o Palmeiras semana passada. Hoje até fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol. O segundo tempo já não foi tão bom. Então, vai ficar nessa. Acho difícil que caia mais pelos outros do que pelo São Paulo. Tá a 5 pontos da zona do rebaixamento. Tem o Sport no sábado, que é um jogo teoricamente para ganhar, né? Mas vai saber. Se ganhar do Sport vai a 45, enfim. Mas é um campeonato bem ruim do São Paulo. E mesmo se não cair, acho que não vai cair, mas é um campeonato bem ruim. 42 pontos, o Bruno já disse aí, né? O Bahia tem 37, no meio de São Paulo, Atlético Goianiense com 41, Juventude tem 40, abaixo do Bahia, Grêmio com 36, Sport com 33, Chapecoense com 15. Já tá chegando aqui também o José Manuel de Barros, que narrou o jogo. Veio preparado, eu vi o Zé Manuel aí. Não, hoje eu vou narrar muitos gols e tal. Tá parecendo um pelicano aí, que os gols estão todos presos na garganta do Zé Manuel de Barros. Não teve gol no Morumbi. O Flávio Prado também tá se ajeitando aí. Os dois também vão participar com a gente deste Canelada, quarta-feira, o São Paulo decepcionando o seu torcedor. 43 mil, né, Lia? Você dizia aí? 43.391 torcedores, uma renda de R$1.099.010. Então, realmente decepcionou mais uma vez, né? Contra o Flamengo foram 50 mil torcedores, agora mais de 40 mil, quase 45 mil, e essa decepção, Espinho. Então, enquanto o Flávio e o Zé se ajeitam, e aí, Lia, o que você achou do jogo e essa decepção para o torcedor de São Paulo que lotou o Morumbi? Um time totalmente sem criação. São Paulo até que no início da partida começou bem, pressionando, teve um volume um pouco maior ali do que o Atlético Paranaense, mas sem muita efetividade, né? O ataque do São Paulo não tem funcionado bem. E aí os atacantes têm que vir buscar jogo, como é o caso do Rigoni, também o próprio Caleri. O Caleri tem uma função ali mais de finalização, mas precisa às vezes vir buscar jogo. Depois no segundo tempo tentou ali colocar o Pablo, mas não tem funcionado. Está faltando muito a criação de São Paulo, às vezes arrisca chutes de longe, mas está muito desordenado ainda. O Rogério Ceni ainda não conseguiu ali firmar ali, colocar, enfim, o seu estilo de jogo no São Paulo. Inclusive demonstrou bastante irritação ali durante a partida do Rogério, e não é para menos, né? A coisa não está funcionando para os lados do São Paulo, não deve cair, mas a situação é muito feia, né? Para um time do tamanho de São Paulo conseguir no máximo uma Sul-Americana, e olhe lá, né? Porque Libertadores já está dando adeus. Aí o São Paulo pré-Libertadores já está dando adeus. Essa altura do campeonato, hein, Flávio, Zé? Acho que não tem nem que pensar nisso, o Rogério não está colocando o seu estilo em campo. Acho que agora é hora de vencer meio que na marra, né?
para sair do buraco, né? Boa noite, Flávio. Boa noite, Márcio, amigos do Canelada. Olha, eu vejo alguma coisa já do trabalho do Rogério. Por exemplo, bolas paradas, ele tem feito alguma coisa dentro do que é possível. Hoje, inclusive, o Alberto Valentim até estava com o Zé Manuel durante o jogo. Tem aquela bola de escanteio que o São Paulo cobra direto no Rigoni, na entrada da área. O São Paulo já fez isso umas 2, 3 vezes. Hoje o Valentim já fez uma marcação ali. Teve uma outra bola, numa bola parada do Benítez, que ele jogou tava todo mundo dentro da área, ele joga pro Arboleda que vem por trás, tava até em posição de impedimento. Ou seja, ele tá trabalhando. Agora, ele tem um material humano pobre, tem um tempo curto, né? Não dá para fazer mágica, não dá para fazer milagre. E eu acho que ele vai com condição de trabalho, zerando essa situação toda. E tem a pressão que você falou, óbvio, né? Tem que tentar somar pontos. Mas eu acho que ele vai conseguir fazer um trabalho legal. Eu vejo já coisas acontecendo no São Paulo. O Lian foi ao treino, disse que já sentiu o dedo do Rogério Ceni nos treinamentos. Então, eu vejo o jogo do São Paulo, pelo menos o trabalho do Rogério aparecendo em algumas situações. Mas é um time limitado, claro. Já dá para dizer? Só me dá um minutinho que a gente observa o Giovanni Chacon aqui atrás da gente, no nosso telão. O Chacon já está acompanhando também de perto a movimentação do torcedor do Morumbi. 43 mil espectadores que vão voltar para casa chateados e aguardando o que vai acontecer nessas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O São Paulo hoje não conseguiu vencer, mesmo com essa recepção toda, ônibus, e é muito frustrante para o torcedor que foi na noite de hoje para acompanhar de perto um bom desempenho do São Paulo, e isso não aconteceu. Vamos voltar ao Morumbi. Giovanni Chacon, as suas informações. O que você acompanhou aí, Chacon? A partir de que momento as vaias já foram notadas? A impaciência em relação a alguns jogadores. E eu li aqui a rede social, claro, isso também não deve servir de tese para nada, né? Mas dá para ter um termômetro também do que pensa a torcida que acompanha o jogo em casa, e muita gente também twitta, escreve alguma coisa em Instagram, do próprio estádio. A maioria está convicta que o Reinaldo tinha que ir para a rua, hein, Chacon? Boa noite. Boa noite, Espímpolo, pessoal ligado aqui no Canelada. Pois é, terminou a partida 0-0. E é isso, é frustração o sentimento. Tô aqui até com o torcedor do lado, para ele trazer o sentimento do torcedor, o que tá sentindo depois desse empate em 0-0. Talvez o São Paulo tenha sido realmente superior e merecesse até a vitória, né? E o 0-0 sai com aquele gostinho amargo, que do lado até os torcedores aqui na cadeira, né? Que eu tô aqui no anel do meio do Morumbi, né? No anel bem aqui entre a arquibancada e as cadeiras, né, os camarotes que tem aqui embaixo. E aqui do lado tem um furduncinho que tá rolando, né? E você vai pra lá, porque agora é beber pra esquecer essa partida, né? Eu tô com o Messias Camilo, que veio de Atibaia pra curtir essa partida, mas não curtiu, né? Vai curtir só a festa que tá ali do lado. Exatamente. Vim da minha cidade, amo vir ao estádio. Infelizmente, né, a pandemia, a gente ficou aí 2 anos praticamente sem vir ao estádio. Chegamos hoje, imaginamos que fosse ter um momento de descontração, muito embora tenha a parte boa, mas falando especificamente do time, que é o propósito do time ganhar, infelizmente o time da grandeza do nosso, passando por momentos como esse, é inadmissível. Não me... Por conta do investimento, da grandeza do clube, como eu disse, passar por momentos assim é frustrante. A gente vem com um propósito, claro, não só de se divertir, como eu disse, né, a gente vai curtir aqui, mas o objetivo principal, me desloco quase 1h30 de distância para ver o time do coração fazer um bom papel, e principalmente depois de praticamente 2 anos sem vir ao estádio. Então fiquei frustrado, imaginar. Não tá legal, né? O Chacon tá no anel intermediário do Morumbi, há muita interferência nessa região do estádio, ali debaixo do concreto da arquibancada no Morumbi, e o Chacon vai voltar daqui a pouco quando ele tiver melhores condições de comunicação com a gente aqui, mas já dá para perceber que tem torcedor descontente, né? Ele tá numa localização privilegiada ali do estádio, o ingresso custa mais caro, nos camarotes ali tem um rebola-sai, um rebola-queijo, tem uma festinha, uma comilança, tá? Uma musiquinha ao vivo e tal. Mas mesmo com tudo isso, dá para perceber que o torcedor tá bem chateado
e descontente com o que viu do São Paulo na noite de hoje, né, Zé? Não poderia ser diferente, né, Zé? Acontece o seguinte, boa noite, meus amigos, aqui do Canelada, um prazer estar aqui com vocês. Primeiro Canelada que eu participo aqui. De muito, Zé. E é uma alegria, viu, gente? Primeiro vem a vitória no Clássico. 2-0. Aí tem uma parte da torcida que se empolga. Pô, se ganhou de 2-0 do Palmeiras lá no Palestra, no Morumbi, com quase 50 mil torcedores, então não tem quem segura, né? Aí depois tem o começo do jogo. E os primeiros 20 minutos do São Paulo foram muito bons, né? Foi um Atlético estático, parado, e o São Paulo indo para cima. E o São Paulo criando oportunidades, exigindo defesa do Santos. Mas a partir daí o Atlético conseguiu bagunçar o jogo, sabe? Conseguiu tirar o São Paulo daquela concentração que ele estava. E aí eu não sei se eu coloco na conta do antijogo, né? Ou se eu coloco na conta da malandragem do Atlético, coisa de futebol, e o Atlético conseguiu, né? Tirar aquele ímpeto do São Paulo. E a partir daí, aí foi uma decepção, né? Em cima desse contexto, da vitória no Clássico e depois do começo do jogo, né? Porque eu conversava até com o Flávio o seguinte, por que a gente vai se iludir, achar que o São Paulo vai ter alguma facilidade contra quem quer que seja, né? Não é o Atlético Mineiro que quando entra em campo, o torcedor espera a vitória sempre, pelo time que tem. Por exemplo, o São Paulo, a realidade dele é disputa para não cair. Eu senti essa decepção do torcedor. Eu senti que o torcedor que foi ao Morumbi e via no rosto das pessoas essa decepção. Que em casa, o cara vai, 45 mil pessoas, e espera algo mais. E não teve esse algo mais. O São Paulo começou bem, mas depois não conseguiu se estruturar, manter o nível. Agora, só um time jogou, para falar a verdade. O Atlético chegou ao Morumbi para empatar e saiu com o que queria. Saiu com um empate. Ele, em momento algum, ele deu demonstração que queria ganhar o jogo do Morumbi. Quem tentou ganhar foi o São Paulo, mas não conseguiu.